E aí, boa noite. Beleza? Meia-noite, quase meia. E a gente vai para o momento aguardado. Vamos lá. Semana passada nós começamos o tema O Incomparável Cristo. E nós fizemos uma pergunta e respondemos ela. Qual era a pergunta? Quem é Jesus? Qual era a resposta? Amém. Ainda bem que você não me deixou no vácuo, velho. Glória a Deus pela tua vida. Olha para você que está ao teu lado e pergunta para ela, quem é Jesus? E se ela sabe, responda. Jesus é aquele marceneiro lá. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, isso é fundamental, isso é importantíssimo. Por quê? Porque isso diferencia Jesus de qualquer pessoa. Jesus não era qualquer pessoa. Jesus era o próprio Deus que viveu entre nós, como havia sido prometido aos judeus, há cerca de 2000 anos antes da sua vinda. Então, entenda, Jesus é Deus, a manifestação visível do Deus invisível. Foi o que nós conversamos e vimos na semana passada. E pensando nisso, a gente chegou nessa semana, com esse fundamento que nós já entendemos, já compreendemos, a gente vai conversar hoje a respeito do Jesus, o herói, o Messias esperado, aguardado. Se você está com Bíblia, abra lá em Lucas, capítulo 2, versículo 25. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Belê? Berê, barabará. É ridículo isso, né, velho? Na moral. Então chegará ao fim. Belê? Lucas 2:25. Tranquilo? Abriram? Acompanha na leitura. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Só a nível de conhecimento, Cristo significa Messias, tá bom? É a mesma palavra. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste agora, pode despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino, que estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ok, vamos orar rapidamente, velho? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, nós não estamos aqui de varde, nós estamos aqui, ó Pai, porque de alguma forma estamos interessados em ouvir a respeito de Ti, estamos interessados, ó Pai, em saber o que fazer na nossa vida, e eu quero pedir mesmo a Ti, ó Pai, revelação, Senhor, sobre cada um de nós essa noite. Nós compreendemos e entendemos, ó Pai, que a revelação só o Teu Espírito Santo quem pode dar. Então que Ele, ó Pai, clareie a nossa mente, faça abrir nosso entendimento e que nós saiamos, ó Pai, dessa nossa limitação, dessa nossa caverna de intelecto, de entendimento, para que compreendamos, ó Pai, a vasta verdade e toda a complexidade, ó Pai, que é seguir a Ti, aquilo que significa, ó Pai, a Tua vida e a Tua presença, Senhor. Nos traz, ó Pai, entendimento nessa noite. Nós oramos e pedimos com desejo imenso de que isso se realize, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Simeão, ele era um estudioso, um intelectual,
em Jerusalém, e ele estudava os escritos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? E depois vai para os livros históricos, e aí vai ter os profetas maiores, profetas menores, os livros poéticos e toda aquela complexidade do Antigo Testamento. E todo o povo judeu aguardava a vinda do Messias. A tônica do judaísmo, a fé do judaísmo é que viria um Messias, que viria um rei, que estabeleceria seu reino, e esse reino seria inabalável. Aliás, Daniel profetiza acerca desse reino. Daniel ele fala sobre uma estátua com cabeça, tronco, pernas e pé. E ele fala nessa profecia que vem uma bola, uma roda de pedra rolando sobre o monte e derruba aquela estátua. Aquela estátua ela vai representar os 4 reinos que vieram depois dessa profecia, que era o reino medo-persa, o reino grego, o reino romano, que era o império de metal. E aquele reino que viria, derrubaria todos esses outros reinos. E ele reinaria eternamente, assim por diante, de acordo com a profecia do Antigo Testamento. Então todo judeu espera, e todo judeu esperava com grande expectativa a vinda do Messias. A vinda do Messias era o ponto alto, era o melhor de tudo aquilo que eles poderiam esperar. De tudo aquilo que eles poderiam ter expectativa, era a vinda do Messias. E naqueles dias, quando Jesus vem, Simeão, um judeu, ortodoxo, estudioso, ele vem e o Espírito Santo estava sobre ele e revelou que aquele menino que estava no colo de Maria, em Belém ainda, era o Filho de Deus, o Messias, conforme a profecia no Antigo Testamento. E ele olhou para o menino e falou, esse menino aí é o prometido, é o Messias. E agora, Senhor, Tu pode me despedir em paz, eu posso morrer, porque agora os meus olhos viram a Tua promessa sendo cumprida. E isso é muito interessante, por quê? Porque nós vivemos num tempo pós-Messias. E eles viviam num tempo pré-Messias. Simeão vivia num tempo messiânico. O tempo onde Messias estava. E isso é interessante por quê? Porque o pré-Messias, o tempo messiânico e o pós-Messias, todos esses tempos são experimentados de acordo com a fé. Simeão, estudioso judeu, como muitos outros, creu em Jesus. Mas como muitos outros, ou como muitos outros não, mas muitos outros não creram em Jesus, por escolha própria. Porque crer no Messias é uma questão de fé. E essa revelação que Simeão teve, confortou o coração dele, e ele falou, agora eu vi a tua salvação. Tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós experimentamos, de fato, é verdade. Jesus se tornou carne, o Messias é verdadeiro. O Messias veio. E eu acho que é a mesma expectativa que nós vivemos de acordo com a segunda vinda de Jesus. A expectativa, cara, de a gente olhar para Jesus e falar, velho, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu criei, toda palha que eu levei, todas as coisas que eu renunciei, de fato são verdadeiras. Jesus veio. E essa é a comprovação da minha fé. E de fato foi aquilo que aconteceu no tempo de Simeão. A fé dele foi comprovada. E olha só que coisa interessante, cara. Eu vou falar para vocês algumas das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Eu não vou falar as passagens bíblicas, senão a gente vai se prolongar muito. Mas eu vou citar, depois se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para mim, ok? Olha só as profecias messiânicas. O Messias, ele nasceria em Belém de Judá, uma profecia de uma virgem, outra profecia por intermédio de Deus, outra profecia descendente de Jacó, outra profecia da tribo de Judá, outra profecia iria para o Egito, outra profecia surgiria da Galileia, outra profecia, o mensageiro prepararia o seu caminho, outra profecia, clamando no deserto, outra profecia, o Espírito de Deus iria repousar sobre ele, outra profecia, faria profecias, outra profecia, abriria os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, outra profecia, eu vou parar de falar outras profecias, tá?
curaria os coxos e os mudos, falaria em parábolas, mesmo sendo pobre, seria aclamado um rei em um jumento, seria rejeitado, traído por um amigo por 30 moedas de prata, nem 10 nem 20, 30. Moedas essas seriam dadas a um oleiro, seria ferido e depois abandonado por seus discípulos, seria acusado injustamente, seria ferido por nossas transgressões, não responderia aos seus acusadores, seria cuspido e esbofetado, seria zombado depois de preso, teria os pés e mãos transpassadas na terra dos seus amigos, junto com os transgressores, oraria pelos seus inimigos, seria rejeitado e ferido por nossas iniquidades, lançariam sortes para repartir as suas vestes, o fariam beber vinagre, clamaria a Deus no seu desamparo, entregaria seu espírito a Deus, não teria os ossos quebrados, a terra se escureceria, mesmo sendo dia claro, um rico o sepultaria, ele ressuscitaria no terceiro dia, subindo também aos céus e sendo recebido pelo seu Pai à sua direita. Ou seja, muita profecia. Eu falei algumas profecias. Existe ao todo 100 profecias que foram cumpridas em Jesus. 100 profecias. Qual a probabilidade disso acontecer? Qual a probabilidade? Absurdamente grande demais. Grande demais. Só para você ter uma ideia, um matemático, ele estudou a respeito disso e ele falou que a probabilidade de alguém cumprir 8 profecias dessas 100 que Jesus cumpriu é de 1 para 100 trilhões. Ou seja, o número é milhões de vezes maior do que todos os habitantes que a Terra já teve. Probabilidade 0. A pessoa que iria cumprir essas profecias, de fato, deveria ser o Messias. Porque isso não poderia ser por mera coincidência, todos esses detalhes. E depois a gente vai conversar sobre algumas objeções que algumas pessoas fazem acerca disso. Mas, em tese, começa por aqui. A probabilidade disso ser cumprido numa pessoa é um número que a gente não consegue nem entrar na nossa mente. É impossível. A probabilidade do Messias cumprir isso é estrondoso. E, de fato, Jesus cumpriu todas essas profecias que eu lhe falei. Jesus nasceu de uma virgem, Jesus nasceu em Belém, Jesus era da tribo de Judá, Jesus era descendente de Abraão, foi para o Egito, foi aclamado por João Batista no deserto e tantas outras profecias. Isso nos dá fundamento para a nossa fé, para nós afirmarmos com toda certeza e convicção que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Eu estava lendo um depoimento de um judeu que se converteu ao Evangelho e achei muito interessante, porque ele se converteu lendo o Antigo Testamento, Isaías 53, e ouvindo a respeito da história de Jesus, ele comparou as duas coisas, ele falou, cara, esse é o Messias, só pode ser o Messias. E ele estudou a respeito, foi a fundo e constatou de fato que Jesus era o Messias que haveria de vir. Algumas coisas importantes. Jesus cumpriu as profecias por coincidência? Não. Não tem como ser coincidência. Outra coisa, que são algumas teses que algumas pessoas lançam. Os escritores dos evangelhos alteraram os escritos. Tipo assim. Pô, tem um cabelo de plástico no copo. Tipo assim. Jesus veio, eu escrevi depois e manipulei aquilo que foi cumprido como profecia. É possível que tenha acontecido isso? Pode ser que tenha acontecido, porém não na sua totalidade. Na sua totalidade é impossível. Fique imaginando você, os Messias manipulando os cumprimentos das profecias. Por exemplo, João Batista agora vai para o deserto. Tal fulano, agora vai lá para Jesus e seja curado da sua cegueira. Finja que é cego e vai lá. Ou Jesus,
agora a gente vai ter que transpassar uma lança no teu, né, no teu abdômen só para cumprir a profecia, mas não vai doer muito. Pá! A probabilidade disso acontecer, cara, é remota demais. Talvez algumas a gente possa até argumentar de forma cética que talvez tenham sido manipuladas. Mas em totalidade, cara, é impossível. Jesus, de fato, cumpriu as profecias, as demandas que o Messias deveria cumprir. Outra coisa, os escritores dos evangelhos alteraram os escritos? Não, improvável. Por quê? Porque eles eram judeus. E eles também esperavam a vinda do Messias, com grande expectativa. Se em algum momento um judeu observasse aqueles que eles crescem como Messias esperado, fazendo algo que não era digno do Messias, eles dariam no pé e com certeza a fé deles não seria firmada nessa pessoa. Então a probabilidade deles alterarem os escritos é impossível. Jesus manipulou o cumprimento das profecias? Não. Para algumas profecias a gente pode até pensar nisso, mas não para tantas outras que dependiam não somente dele, mas das pessoas à sua volta. Eu quero trabalhar nessa noite em cima de uma frase. Jesus é tudo aquilo que o mundo precisa, mas nem tudo aquilo que o mundo quer. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala isso para ela. Jesus é tudo aquilo que o mundo precisa, mas não é aquilo que ele quer. E aí surge a primeira pergunta. Por que o mundo precisa de Jesus? Naquele texto que a gente leu de Lucas 2, 25 a 35, o versículo 34 fala o seguinte: este menino, Jesus, está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, a ser um divisor de águas. Jesus está destinado a saber quem é quem no bilhar do dominó, saber quem vai ou quem fica. Esse menino está destinado a rachar Israel, a ver as pessoas que realmente creem e as pessoas que não creem. E isso faz com que o mundo não queira Jesus. Mas primeiro, por que o mundo precisa de Jesus? Primeiro motivo, porque só Jesus pode resolver o problema do homem. Marcos, capítulo 7, versículo 21, fala uma coisa importantíssima para que nós entendamos isso. Pois no interior do homem que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ou seja, o problema do homem não está no seu exterior. Eu sou quem sou porque nasci na favela. Não. O problema do homem está no interior. O teu problema está no teu interior. O teu problema não está no teu pai. O teu problema não está na tua mãe. O teu problema não está que você estudou no Rodolfo Meyer. O teu problema está dentro de você. O teu problema é interior. O problema do homem é interior. E isso, historicamente, se a gente for dar uma visualizada histórica, nós temos que chegar a essa conclusão. Por quê? Porque na história já foram feitas diversas tentativas de alterar o exterior, imaginando que o mundo seria um lugar melhor. Por exemplo, os monges. Os monges iam para monastérios para se consagrarem a Deus, mas a maldade estava no interior deles. Tanto é que muitos monges engravidaram muitas mulheres, e a história conta isso. O problema está no exterior. Então, todos os padres fizeram votos de castidade. E aí você vê filho de padre para tudo quanto é canto. Por quê? O problema está no meu interior, o problema está dentro de mim. O problema não está na televisão. O
problema não está no sistema capitalista, como muita gente revolucionária lá nos seus 20 anos, né, pensa. O problema é o capitalismo selvagem, rock and roll. O problema não está no capitalismo. Vários grupos tentaram estabelecer protótipos de anarquismo e não deram certo. Outros grupos tentaram propor um sistema socialista e não deu certo. Tentaram propor um sistema comunista e não deu certo. Porque o problema teu está dentro de você. O teu problema não é o teu namorado. O teu problema não é a tua namorada. O teu problema é você mesmo. E a única pessoa que consegue resolver esse problema interior, cara, essa pessoa ela tem que ser alguém poderoso o suficiente para poder alterar algo dentro de mim. E a única pessoa que pode cumprir isso e pode fazer isso, cara, é Jesus, o Messias. O coração do problema do homem é o coração do homem. O centro do problema do homem é o coração do homem. O nosso coração é maldoso. É maldoso. E é engraçado que a gente vive num paradoxo gigantesco. Porque ao mesmo tempo que o ser humano faz coisas boas, ele faz coisas ruins. Você ama, mas de repente joga tua filha do 10º andar. Paradoxal isso. O ser humano que constrói o hospital para curar é o mesmo ser humano que promove guerra para matar. Interessante, né, velho? É paradoxo esse entendimento de que nós vivemos uma ambiguidade muito grande, de maldade e bondade. E esse paradoxo é explicado claramente na Bíblia. A Bíblia explica que esse paradoxo é causado por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o que sobra de bom no ser humano é aquilo que sobrou da imagem de Deus. Mas aquilo que surge de ruim no ser humano é a imagem do pecado que nós escolhemos nos rebelarmos e nos virarmos contra Deus. Então, esse paradoxo é causado pela própria queda do homem, o paradoxo entre o bem e o mal. O paradoxo onde o homem é racional, mas ao mesmo tempo irracional, é moral e imoral, criativo e destrutivo, ama e odeia. É amoroso, mas é egoísta. Parecido com Deus, mas ao mesmo tempo com o diabo. É engraçado. Porque por vezes você olha para o teu namorado e fala, meu, que anjinho. E de repente você olha para ele e fala, meu, que diabo, velho. Ou você olha para o teu filho tão amado. Que capeta. Tua mãe já chamou ele de capeta? É porque provavelmente ela viu a nuance de capeta em você. Porque, de fato, nós temos. Nosso interior é o problema. E esse problema só pode ser resolvido por Deus. Cara, sabe por que nós vivemos numa época, não só numa época, mas um complexo de seres humanos com uma terrível crise de identidade? Imoralidade sexual, homossexualismo, crise de identidade no trabalho, não sei o que eu sou, não sei o que eu faço, não sei o que eu quero. Essa crise de identidade é gerada justamente por esse paradoxo que nós vivemos entre o bem e o mal. A crise de identidade é porque nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus, e não vivemos a imagem e semelhança de Deus na sua totalidade. E por não vivermos elas, nós temos crise de identidade. Cara, se você está passando por esse problema psicológico, cara, vá lá na tua psicóloga, seja consultado e tal, mas eu posso te garantir que teu problema de crise de identidade não foi a tua namorada que te chifrou. Teu problema de crise de identidade é justamente porque você não sabe quem você é. Quem você é? Quem é você? Aí muitos céticos vão falar, nós somos um complexo de átomos. Átomos com sentimentos, átomos com raciocínio, com sonhos. Cara, você é muito mais do que um aglomerado de moléculas e átomos, velho. Por favor, né? Não se rebaixe ao nível de achar que você é simplesmente um acidente universal. Você não é um acidente. Acidente destrói.
criação constrói. Só Jesus pode resolver o problema do homem. Só Jesus pode te salvar. E, aliás, é uma música que a gente canta. E tem poder para salvar. Tem poder para... Cara, só Jesus tem poder para salvar. Você não tem problema para... Você não tem poder para se auto-salvar. Eu vou me auto-salvar. Não tem como. Porque a tua dívida é uma dívida com Deus. E essa dívida, acumulada no tempo e na história, se acumulou de tal forma, e os juros correu tanto, que você está ferrado, velho. Ou você vai preso, ou o teu... tem um credor e o... Não sabe, né? O cara que você está devendo, ou você vai preso, ou ele tem misericórdia de você e perdoa a tua dívida. E é exatamente o que Jesus vem fazer. Perdoar a nossa dívida, Ele vem nos salvar. Todo ser humano anseia por liberdade. Quem quer viver a liberdade? Quem quer ver a liberdade? Levanta a mão aí. Já aproveita e faz uma ginástica, né? 1h da manhã, pá. Todo ser humano quer viver a liberdade. Aliás, a gente tem um universo de músicas que falam sobre liberdade. Por exemplo, liberdade para dentro da cabeça. Pô, essa música foi um hino, velho. Liberdade, queremos liberdade. E aí você via aquela imagem lá do cara com uma rural, andando na estrada e fala, meu, isso é liberdade. E o cara que estava andando naquela rural, mal sabiam, as pessoas estavam vendo que era um prisioneiro. Porque a escravidão do homem é interior. A escravidão do homem não é exterior. E o único que tem poder para dar essa liberdade tão sonhada ao homem é Jesus, é o Messias. Só Jesus tem poder para salvar. Ele nos perdoa. É, aliás, o que fala em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus tem poder para salvar. Só Jesus tem poder para salvar. Talvez, cara, filosofias te ajudem a viver uma vida melhor. Por exemplo, Buda, tem muita coisa que ele falou e que ele ensinou que é muito louco. E é bom. Mas ele não tem poder para te perdoar e para te salvar. Os filósofos gregos ensinaram coisas fantásticas para o entendimento e para a intelectualidade humana, mas não resolve o teu problema. O único que pode resolver o teu problema é Jesus. Para aquele a quem você devia, ou para aquele a quem você deve, só Jesus pode nos salvar. E salvar é justamente libertar. Você tem um anseio de liberdade porque você é um escravo. Se você fosse liberto, você não desejaria liberdade, você já tem a liberdade. Outra coisa, Jesus pode nos salvar porque somente Ele nos reconcilia com Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19, fala que Jesus abriu um novo e vivo caminho. O homem se afastou de Deus, cresceu um mato, cresceu uma floresta, e Jesus é aquele cara que vem buscar a gente perdido, no meio dessa floresta, andando para tudo quanto é lado, aí vem um e fala, vamos seguir aquele fulano. Aí todo mundo vai, e volta na mesma fogueira. Já viu esses filminhos, Sessão da Tarde? É mais ou menos o que a gente vive, enquanto não acreditamos em Jesus. A gente vive dando voltas, círculos, questionando e argumentando acerca de coisas que não resolvem a nossa vida. A gente olha para a árvore e fala, ai, que árvore bonita, natureza, pá, mano. Mas não resolve o teu problema. Vamos viver a ecologia. É engraçado porque a religião de muitos é a ecologia, né? Meio ambiente, salvar as baleias, tal. Cara, você pode salvar quantas baleias tu quiser, mas não resolve o teu problema. Você vai continuar sendo escravo e precisando de liberdade. O único que pode abrir esse novo e vivo caminho se chama Jesus. Jesus, Ele sabe onde é o lugar da liberdade. E Ele
veio desse lugar da liberdade para nos mostrar aonde e como chegar a essa tal sonhada liberdade. Por isso que Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu abri uma trilha, eu peguei a peixeira e abri para vocês, é só andar, é só caminhar, esse é o caminho. É um caminho turbulento, é uma trilha, mas é o caminho que vai te levar até onde você sonha chegar, que é essa tal sonhada liberdade. Só Jesus pode te dar a vida eterna. Jesus afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Só Jesus pode te dar vida eterna. Como assim? Aquelas pessoas que não creem em Jesus, aquelas pessoas que não vão ser salvas, vão ser aniquiladas. O aniquilamento da alma? Não. Entenda bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a essência da vida. Falar que Ele pode te dar vida eterna significa que Ele pode te dar vida para a qual você foi criado para ser e existir. Todos nós somos eternos. Perto de Deus ou longe de Deus. Perto, se relacionando com Ele, ou longe, não se relacionando com Ele. E o inferno e o céu é justamente essa figura. O céu, o lugar onde nos relacionamos com Deus, e o inferno, o lugar onde Deus está ausente. Onde não existe Deus naquele lugar. E é claro, por não existir Deus naquele lugar, as consequências é que não vai existir coisas de Deus naquele lugar. E aquele lugar, então, é conhecido como lugar de lamento. Mas só Jesus pode salvar. Outra coisa, João 8,12 fala o seguinte, Jesus é a luz do mundo. Ele afirma, eu sou a luz do mundo. Platão, um filósofo grego, ele criou uma alegoria, ele criou uma imagem que se chama mito da caverna, ou alegoria da caverna. Ele fala o seguinte, Platão, que todos nós estamos numa caverna, aprisionados em correntes. Imagine que aqui é uma caverna, beleza? Aprisionados em correntes, e no fundo dessa caverna tem uma grande parede. Existe uma fogueira atrás de nós, e as pessoas que passam lá atrás se projetam nessa caverna, no fundo dessa caverna. E nós que estamos presos nessa caverna, nós olhamos para o fundo dela e falamos, são gigantes, são monstros. E pelo medo da projeção das imagens no fundo da caverna, nós não saímos da caverna. Platão, ele vem sugerir que o ser humano saia da caverna, que o ser humano abra a mente, que o ser humano saia da sua pequenez e comece a questionar a vida. Essa é a sugestão de Platão. O que é animal e o que é interessantíssimo é o quê? Que Jesus é o homem que saiu da caverna. Jesus é o homem que saiu da caverna e viu o mundo de uma forma totalmente diferente e nova, diferente daquela forma como as pessoas veem na caverna. A vida é comer, trabalhar, casar, ter filho, casar o filho, separar da mulher, divorciar, já falei, aposentar e morrer. Isso é a vida. Jesus vem e fala o seguinte, cara, a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que viver loucamente atrás de um rabo de saia. A vida é muito mais do que ter posses. A vida é muito mais do que juntar e acumular tesouros nessa terra. A vida, cara, ela é eterna. Existem outros valores muito mais importantes do que aqueles que vocês experimentam na caverna. Do que aqueles na caverna, aqueles valores na caverna que baseiam-se na sobrevivência. Cara, Jesus é a luz do mundo. Ele veio para nós e falou, cara, a vida é mais do que você imagina. A vida é muito mais do que você imagina. O Evangelho é justamente crer que a vida é mais do que aquilo que nós vemos, é muito mais aquilo que nós ouvimos. A vida vai além. A vida é muito mais do que aquilo que nós conhecemos. O mundo precisa de Jesus por esses motivos. Porque só Jesus pode salvar o homem,
porque Jesus é a luz do mundo, Jesus vem trazer claridade, Jesus vem trazer significado, Jesus vem trazer razão para a vida e para a existência humana. Mas a pergunta que fica, se o mundo precisa de Jesus, por que não é aquilo que ele quer? Por exemplo, você precisa comer salada, sabia? E por que você não quer comer salada? Quantos aqui não gostam de salada? Levanta a mão. Mas você sabia que você precisa, velho? E por que você não quer? É uma contradição, cara, nós precisarmos e não querermos. Por exemplo, existe acho que foi no ano 2008, saiu uma reportagem de um japonês, lá no Japão, porque o japonês estava no Japão. Ele estava lá jogando um jogo, eu não lembro o nome do jogo, não lembro qual jogo que era, e aquele cara se esqueceu da vida. Ele ficou 4 dias jogando computador sem sair daquela cadeira. E ele morreu. Ele morreu. Era Diablo 3? Eu não lembro. Mas ele morreu, velho. Ele se esqueceu de que ele precisava de outras coisas. Porque ele estava intertido com o mundo virtual, que é o jogo de computador. Nada contra jogo, tá, gente? Para frente, jogue com moderação. Aprecie com moderação. Mas aquele mundo irreal tomou conta da vida dele a tal modo que ele se esqueceu de que ele precisa de algo mais do que aquele jogo. E, velho, por vezes nós seres humanos estamos intertidos com tantas coisas, cara, que nós não paramos para pensar e para perceber que nós precisamos de salvação, que nós precisamos de Jesus. Sabe, você está tão envolvido, droga, pá, balada, bala, pá, maconha, pá, fumar, chapar os cocos, tal. Você está tão intertido nessa loucura de vida que você não percebe que a vida é mais do que isso, velho. Talvez você esteja tão intertido no mundo de trabalho, em ganhar dinheiro, e vou ficar rico, faculdade, PDT, PhD e tal, aquela loucura toda. E você não percebe que a vida é mais do que isso, cara. Jesus é tudo aquilo que o mundo precisa, mas não é aquilo que o mundo quer. E eu quero sugerir algumas justificativas por não ser aquilo que o mundo quer. Primeiro, porque Jesus não vem sugerir melhorias. Jesus vem sugerir um mundo novo. Jesus vem estabelecer novas criaturas para gerarem uma nova sociedade, para gerarem uma nova forma de viver, para gerar uma nova família, para gerar um novo povo, para gerar uma nova humanidade. Cara, Jesus não vem melhorar a tua vida, velho. Jesus não quer melhorar a tua vida. A tua vida, se ela não passar por uma regeneração, você pode até domar alguns defeitos teus, mas não vai resolver o teu problema. Jesus, ele vem propor uma nova vida. Jesus não sugere melhorias, mas ele propõe uma nova vida. E é isso que 2 Coríntios 5:17 fala. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, se fizeram novas todas as coisas. Algumas coisas, todas as coisas. Todas as coisas. Em Jesus, nós somos novas criaturas. E isso causa espanto. E isso causa medo. Causa medo por quê? Causa medo porque muitas vezes nós queremos só melhorar. Enquanto Jesus, ele quer dar algo novo. A gente está num barraco caindo aos pedaços, mas a gente não quer que venha um trator e derrube aquele barraco para a gente construir uma casa nova. A gente quer, tampando aí os buracos de chuva, tá bom. E a gente fica nessa permanência de melhorias e nunca de resolução. E é isso que muita gente faz, e talvez você faça. Você está a vida inteira sendo tratado por terapeutas, eu não estou dizendo que não deva, mas psiquiatras, psicólogos, está sendo tratado por filosofias, foi não sei aonde, foi acolá, foi na curandeira, foi no santo não sei do quê,
pegou um passe não sei aonde, e o teu problema não se resolve. Teu problema não se resolve simplesmente porque Jesus quer tornar você algo novo. Mas para você viver esse novo, primeiro você tem que sacrificar o velho. E é aí que o bicho pega. Nem todo mundo quer sacrificar o velho para ter o novo. É interessante isso. É interessante porque muitas vezes, cara, eu lembrei agora do Demis, com seu Opala. Cara, o Demis, ele tinha um Opala, para quem não sabe. Cara, Opala é pra gente, é carro pra gente que tem dinheiro. Hoje, né? E ele não conseguia manter o Opala dele. E, velho, ele ficava andando de ônibus para cima e para baixo, mas com Opala. Firme e forte, Opala preto, da hora, bonito pra caramba, animal. Mas ele não tinha nem dinheiro para tirar da garagem, o Opala, por causa de gasolina, conserto, e dava manutenção direto. E aquele velho impediu durante muito tempo que o Demis experimentasse o novo. Ele está com um Palio hoje. Mas só que esse Palio leva ele para tudo quanto é lugar. Ele vem na igreja, está com o Palio hoje? Opa! Muitas vezes o nosso velho impede a gente de experimentar o novo. Jesus, ele vem sugerir. Jesus, ele vem te dar um novo. Mas para isso você vai ter que deixar o velho. Para seguir a Jesus, não pode haver parcialidade. Certa vez chegaram alguns homens para seguirem a Jesus, e um deles falou para Jesus: Jesus, eu quero te seguir, mas antes eu vou enterrar meu pai. Jesus falou, olhou para ele e falou: deixe que os mortos sepultem os mortos. Venha e me siga. O homem foi enterrar seus pais. Outro homem chegou para Jesus e falou: enterrar não é que o pai dele estava morto, tá, gente? Enterrar porque o pai dele estava vivo, ainda iria morrer, ele enterraria seu pai para depois seguir a Jesus. Jesus falou: não, para me seguir tem que ter atitude radical. Não pode haver parcialidade. O jovem rico chegou para seguir a Jesus, falou: o que eu posso fazer para te seguir? Jesus olhou para a cara dele e falou: vá, vende tudo que tem e dá aos pobres. Resumindo a história. O jovem rico abaixou a cabeça e saiu triste, porque com Jesus não pode haver parcialidade. Para seguir a Jesus, cara, ou ele é o único, ou ele é tudo na tua vida, ou ele não é nada. Com Jesus, você não pode dividir o reinado dele com o teu namorado. Com Jesus, você não pode dividir o reinado dele com o sexo. Com Jesus, você não pode dividir o reinado dele com a imoralidade. Para seguir a Jesus não pode haver parcialidade. E isso é um dos motivos porque muita gente não quer Jesus e talvez você não queira Ele. Porque Ele não espera de você parcialidade, mas integralidade de vida. Outro motivo, e último motivo, porque Jesus veio estabelecer um reino invisível. Nós somos pessoas imediatistas, queremos tudo para ontem. Você acabou de entrar numa empresa que quer ser gerente, verdade ou não é? Tem gente que está há 10 anos trabalhando lá e é ajudante do gerente, e tu chegou agora e meio que injusto, né? Não me reconhece. Quanto tempo está trabalhando? 2 meses. Quantas faltas? Umas 5. Quer ser gerente da onde? Nós somos imediatistas, nós somos pessoas injustas, nós queremos fazer as coisas na sua própria justiça, e nós somos pessoas precipitadas. E o reino de Deus é um reino invisível. O reino de Deus está... Onde o reino de Deus está? Onde o reino de Deus está? Onde? Está aqui? Está acolá? Está lá no aventureiro? Está no templo da igreja, do evangelho, não sei o que lá? Está lá? O reino de Deus está aonde os servos deles estão. O reino de Deus está onde existe obediência. Se você não obedece a Jesus, cara, o reino de Deus não está em você, e não espere que ele esteja. Se você não se interessa em obedecê-lo, não espere que ele seja teu rei, porque ele não é. Ele não é.
Talvez ele seja uma figura interessante na tua vida, mas ele não é o teu rei. Ele não é o teu Senhor. O reino que Deus veio estabelecer é um reino invisível. Ele não está nem aqui nem acolá. O reino de Deus está aqui. E isso, para nós, é terrível. Porque como os judeus naqueles dias, nós esperamos que venha Jesus, venha com 2 pés, derrube o governo brasileiro, construa uma nova nação, e a gente milite a favor de Jesus, manda bala nos americanos, pá, dominamos o mundo, mano, e aí o reino de Deus está ali. Mas Jesus não veio propor esse reino. Jesus veio propor um reino eterno, espiritual. Por enquanto, para nós, hoje, invisível, mas real. Por isso que muitas vezes você não quer que Jesus seja teu rei. Porque Jesus não vai resolver o teu problema familiar muitas vezes. Talvez ele sobrenaturalmente haja, mas talvez não, cara. Talvez você olhe a vida inteira e teu pai vai continuar traindo a tua mãe. Talvez você olhe a vida inteira e as dores dos abusos que você sofreu quando era criança vai continuar pela vida inteira. Porque o reino de Deus está onde existe obediência. Jesus não veio transformar o exterior. Jesus veio transformar o meu interior, o teu interior, para que haja mudança exterior. Jesus é tudo aquilo que o mundo precisa, mas nem tudo aquilo que ele quer. Ele não quer por esses motivos, mas mesmo assim é aquilo que a gente precisa. Vocês que ergueram a mão, que não comem salada, provavelmente a vida de vocês vai ser um pouco mais curta, dizem os nutricionistas. Você precisa comer salada, mas não é o que você quer. Eu vou ser prejudicado porque você não come salada? O problema é teu, mano. O problema é teu. Agora, o maior prejudicado em você não querer comer salada é você mesmo. O maior prejudicado em você não querer Jesus, que é aquilo que você precisa, é você mesmo. Não é Deus, não é a igreja, não é Jesus e não é o teu amigo. É você que está se ferrando e não está percebendo a ferradura que a tua vida está. A gente vai ouvir um som e enquanto a gente ouve esse som, eu queria que você pensasse na tua vida. Porque depois eu vou te convidar a tomar uma atitude nela. Então, reflita. Reflita sobre isso. Jesus é tudo aquilo que o mundo precisa, tudo aquilo que o ser humano precisa, mas nem tudo aquilo que ele quer. Pensa nisso, beleza? Eu louvarei
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Cara, a pergunta que Jesus faz para você nessa noite é só uma. Você quer resolver o teu problema interior? Você quer resolver o teu problema interior? Você quer viver a liberdade? Você quer ser salvo? Você quer viver a vida que Deus tem para te dar? Você não vai conseguir resolver ele sozinho, de forma alguma. Esse problema, ele só é resolvido por Jesus, que nos salvou, que continua nos salvando e que nos salvará. Jesus é o Salvador. Cara, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Sabe, talvez você olhe para nós cristãos e fale: ah, isso aí é fácil para ele, para mim já é outros 500. Nunca se esqueça, cara, que nós um dia fomos tão incrédulos e tão duros como você é hoje. Mas aquele dia que eu era duro, incrédulo como você talvez seja hoje, eu percebi que a vida é mais, é muito mais, e que realmente a gente pode viver a liberdade, mas só Jesus pode dar essa liberdade tão sonhada. A única forma de você viver isso, cara, é abandonando o velho e aceitando o novo. Isso significa entregar a tua vida a Jesus. Se nessa noite você quer entregar a tua vida a Jesus, você quer resolver o teu problema interior, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo aí no teu lugar. Por que fazer essa oração? Romanos fala que nós devemos confessar com a nossa boca que Jesus é Senhor e crer no nosso coração. Você precisa falar aquilo que você quer fazer. Se você quer entregar a tua vida a Jesus nessa noite, quero convidar todos a baixarem a cabeça e fecharem seus olhos. E velho, esse é teu momento com Deus. Então, não desperdiça isso. E se você quer fazer isso, repita essa oração aí no teu lugar. E Deus com certeza está te ouvindo e conhece o teu coração. Repita assim: Senhor Jesus, nessa noite eu decido resolver o meu problema interior. Eu entendi que não sou eu que consigo resolver esse problema. Por isso nessa noite eu decido acreditar que de fato Tu, Jesus, é Deus e que pode me salvar e pode me libertar. Por isso nessa noite eu quero entregar a minha vida a Ti, reconhecê-lo como Senhor da minha vida, como dono dela e como Salvador. Eu deixo para trás as coisas antigas e quero viver o Teu novo na minha vida.
eu faço isso pedindo perdão pela distância que eu tenho tido do Senhor até aqui, pela minha incredulidade, pelos meus questionamentos e dúvidas. Eu quero isso para mim, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu queria orar por você, eu queria te convidar a levantar uma das suas mãos no seu lugar, para que eu pudesse orar por você. Se você fez essa oração, levanta uma das suas mãos no seu lugar. Amém. Amém. Queria convidar as pessoas que levantaram a mão, saírem dos seus lugares e virem aqui à frente, cara. Nós queremos orar por vocês, ajudarem vocês a partir dessa escolha que vocês estão tomando. Não precisam ter vergonha, cara, sintam-se em casa. Você que levantou a mão, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Amém. Queria convidar os apacentadores da onda para virem aí dar uma mão. As pessoas que estão chegando aí do lado de vocês, elas vão dar um auxílio e uma ajuda para vocês caminharem, a partir da decisão que vocês tomaram. Apacentadores, apacentadoras. Tem um livreto de um cara chamado John Stott, falecido John Stott. É um livro com umas 20 páginas, mas é um livro que revolucionou a minha forma de pensar. Esse livro se chama Crer Também é Pensar. Muita gente acredita que a fé é burra. A fé não é burra. A fé é inteligente. A fé é a partir de evidências e é a partir de motivações interiores que eu decido crer. E isso que vocês tomaram nessa noite foi uma atitude inteligente e não uma atitude burra. Muita gente vai falar para vocês que vocês tomaram a atitude mais burra que vocês fizeram na vida de vocês. E foi que eu ouvi, e foi que eu ouço muitas vezes. Porém, cara, eu tenho que discordar de A a Z dessa afirmação. Porque essa escolha que transformou a minha vida. Meu testemunho é aquele testemunho de eu era drogado, papai, e me converti ao Evangelho. E minha vida foi transformada. Mas a transformação não foi porque eu parei de usar drogas. A transformação não foi porque eu era um safado e parei de ser safado. A transformação foi dentro de mim. E essa é a transformação que Jesus veio fazer. Sabe, o exterior, ele muda quando o interior muda. E é Jesus que vai transformar o interior de vocês a partir de hoje. Mas a partir do momento, lembra? Ele abriu um novo e vivo caminho. A partir do momento que vocês caminharem nesse caminho, Ele vai transformar o coração de vocês. Ele vai transformar os princípios, os valores, os propósitos, as razões e a existência de vocês por fim. Transformando vocês no ser humano original que vocês foram criados para serem. Ele criou vocês para serem a imagem e semelhança dele. Amém? Talvez muita coisa vocês não entendem e tenham muitas dúvidas. Eu continuo tendo dúvidas de muitas coisas. E isso não faz de mim menos crente e menos entregue a Jesus. Reconheço as dúvidas e questionamentos de vocês. E a igreja é o lugar justamente para nós abrirmos nosso coração, sermos tratados, curados e podermos solucionar alguns problemas nas nossas vidas. Por isso vocês precisam viver em igreja. Ok? A gente vai orar. Galera, fique em pé no seu lugar, estenda as suas mãos. A gente vai orar por vocês, cara, para que a escolha que vocês tomaram nessa noite sejam preservadas com o passar do tempo. Muita coisa vai tentar roubar a fé de vocês, mas não permita, de forma alguma, que isso roube aquilo que vocês decidiram nessa noite. E isso é só vocês que podem decidir. Jesus não vai fazer isso por vocês. Eu, infelizmente, não posso fazer isso por vocês. É vocês que vão caminhar o caminho que Ele tem para vocês. Vamos orar, gente? Estenda as tuas mãos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, essas pessoas. O Senhor conhece o coração delas, ó Pai. O Senhor conhece a existência delas. O Senhor conhece, ó Pai, o anseio e o desejo, ó Pai, intenso que elas têm, ó Pai, de resolver, de solucionar, ó Pai, esse vazio interior, esse problema reconhecido.
E no nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor faça, ó Pai, mais uma vez, daquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida de tanta gente, ó Pai, todos os dias do nosso meio, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa realmente salvá-los, ó Pai, libertá-los, ó Pai, dar uma nova vida. Que eles, ó Pai, sejam corajosos, ó Pai, o suficiente, ó Pai, para obedecerem a Ti, ó Pai, e viverem a vida que o Senhor tem para eles, ó Pai. Nós clamamos e colocamos a vida deles diante de Ti, ó Pai, pedindo que eles possam, ó Pai, ser diligentes, ó Pai, responsáveis, ó Pai, com a escolha e a decisão que eles estão tomando nessa noite, Senhor. Nós oramos, colocando a vida deles diante do Senhor, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Eu quero falar mais uma coisa, galera, pode sentar, vocês continuem aqui. Tiago, na sua carta, ele fala uma coisa bem importante, ele fala, fé sem obras é morta. Ele vai complementar falando que crer, até demônios creem, mas isso não faz dele pessoas salvas e que vivem em Cristo. O que isso significa? Isso significa que a nossa fé, a fé de vocês hoje, nessa noite, ela precisa ser transformada em prática diária. Prática de renúncia, prática de amor, prática de buscar a Deus, prática de compromisso e assim por diante. E aí vem Jesus em Marcos 16 e fala uma coisa bem interessante. Ele fala que quem crer e for batizado será salvo. Mas nós não somos salvos pela fé, somos, mas fé sem obras é morta. E a forma como Jesus escolheu que nós expressássemos a nossa fé é através do batismo. E por isso, vocês precisam ser batizados. Cara, talvez vocês tenham um monte de ideias erradas a respeito de tantas coisas a respeito de Jesus. E o batismo é uma das ideias erradas que o mundo tem a respeito de seguir a Jesus. Batismo não é um ato religioso. Seguir a Jesus não é uma religião. Seguir a Jesus é uma vida nova, bem diferente. Vou explicar rapidinho. Religião é um verbo grego, significa religare. O homem tentando se ligar a Deus. Ou seja, impossível. Por isso que seguir a Jesus não é uma religião. Deus se liga ao homem. Jesus veio até nós, Emmanuel. Ele que se ligou a nós e não nós nos ligamos a Ele. Por isso seguir a Jesus não é uma religião. Batismo é uma forma de expressar a nossa fé nele. E por isso vocês precisam ser batizados. Batismo é uma escolha pessoal. E é uma escolha que acontece depois do momento que eu decido por Jesus. Se vocês já foram batizados, cara, vocês não foram batizados. Vocês tomaram banho de piscina, curtiram lá uma nice e tal, mas não foram batizados. Porque batismo se dá a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus. E eu entendi que nessa noite vocês escolheram entregar a vida de vocês a Jesus. Então por isso vocês precisam ser batizados. E as pessoas que estão do lado de vocês aí vão dar um apoio, vão estar com vocês nesse começo de caminhada e vão poder responder algumas perguntas, dúvidas, questionamentos que talvez vocês tenham. Se eles não conseguirem resolver os teus problemas, pergunte a mim. Se eu não conseguir resolver os teus problemas, cara, dobra o teu joelho e ora, beleza? Mas Deus, com certeza, Ele é o maior interessado naquilo que vocês estão fazendo nessa noite. Ele tem uma nova vida para vocês, uma nova história. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Pode voltar para o teu lugar. Uma salva de palmas.